Agora, Metrópolis começa falando sobre o caso da PM Gisele Alves, morta com um tiro na cabeça e que tem como principal suspeito o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Nossa equipe em São Paulo teve acesso às conversas entre o tenente-coronel e os policiais que tentaram impedir sua entrada no apartamento onde a esposa havia sido baleada. Eles revelam um embate direto entre protocolo e hierarquia. Eu estou ao vivo com o repórter Rodrigo Tamaro, que vai nos contar sobre esses diálogos e o que eles dizem sobre a suspeita que recai sobre o policial. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o Metrópolis. É isso mesmo. O que os laudos, né, os documentos mostram é que o tenente-coronel ele se valia dessa posição hierárquica dele ele se valeu dessa posição para ter acesso ao apartamento e para contrariar as orientações dos policiais que atenderam a ocorrência, que teriam uma patente inferior, né? Então você citou, por exemplo, o fato dele ter entrado no apartamento, contrariando as orientações dos policiais, inclusive ter lavado as mãos. E essa relação, né, a posição hierárquica do tenente-coronel, ela também se manifestava no relacionamento dele com a soldado Gisele, também, né, que seria uma patente inferior ao do coronel. Inclusive, o Metrópolis revelou que ele ganhava aproximadamente 4 vezes mais do que ela, e o dinheiro, né, essa remuneração, é um aspecto que aparece nessa troca de mensagens do casal. Ele fala, por exemplo, que por ganhar mais, ele seria o provedor do casal e, em troca, a policial, a soldado, deveria retribuir com sexo. É uma das mensagens que aparece ali nos documentos na investigação. O que os investigadores dizem é que esse é um dos exemplos de uma relação possessiva e abusiva do tenente-coronel em relação à soldado Gisele, né? Essa questão do provedor. Tem outra mensagem que ele diz que lugar de mulher é em casa cuidando do marido, e essa questão de retribuir com o sexo. E essas investigações elas estão se aprofundando, né, sobre a relação do casal, sobre a relação da hierarquia do tenente-coronel com a soldado no âmbito, né, da família ali, na relação entre os dois, mas também mostra que depois do tiro, né, depois da morte da soldado, o tenente-coronel também se valeu dessa posição. As investigações sugerem que ele demorou 30 minutos para chamar o socorro, e durante esse período ele teria tentado forjar um cenário de suicídio. E aí o que os investigadores, o que o inquérito diz é que durante esse período ele também fez sucessivas ligações para tentar combinar, né, como possivelmente para combinar a versão desse suposto suicídio, e aí essa demora para chamar o socorro teria prejudicado o resgate a soldado, que foi encontrada ainda com vida no apartamento. Lembrando que o tenente-coronel está preso desde a quarta-feira. Ele foi preso ali em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Foi trazido aqui para a capital, onde prestou depoimento, e depois levado ao presídio militar Romão Gomes. Ele permanece preso. Na tarde de ontem passou por audiência de custódia e a justiça manteve a prisão. A defesa, no entanto, contesta a prisão, né, porque o tenente-coronel foi preso após um pedido da Justiça Militar, e a defesa argumenta que a Justiça Militar não tem competência para entrar no caso. Diz, inclusive, que se a Justiça Comum está preocupada com a posição, com a hierarquia do tenente-coronel, basta afastar ele do cargo, mas que, segundo a defesa, não tem motivos para prisão, até porque eles argumentam que ele contribuiu com as investigações até o momento. Neila. Rodrigo, a gente recebeu há poucos minutos um trecho do depoimento do tenente-coronel, do depoimento dele. A gente vai ouvir esse trechinho. Ele continua mantendo essa versão de suicídio da esposa dele, e é o que a gente vai ver nesse trecho do depoimento do tenente-coronel. Analisando as respostas do questionário, não constou arma apreendida? Não houve apreensão de arma do senhor? Teve apreensão de uma arma no dia que a minha esposa cometeu suicídio, porque ela se suicidou com a minha arma
no meu apartamento no Brás, onde nós morávamos, no dia 18 de fevereiro. Aquela arma foi apreendida. Hoje nenhuma arma apreendida. Não, porque eu não tenho nenhuma arma comigo. A minha arma particular encontra-se no cofre da reserva de armas do CPA M5. Eu estou afastado do serviço, estou de licença prêmio, tá? Eu não estava trabalhando. Aí, Rodrigo, ele continua afirmando, ele bate na tecla de suicídio, inclusive com a arma dele, que a esposa dele teria se suicidado com a arma dele. E é impressionante como ele bate nessa tecla da possessividade, né? A minha arma, o meu apartamento. Em nenhum momento ele fala o apartamento que nós morávamos, ou o nosso apartamento, ou o apartamento do casal. Isso mostra muito que a gente ainda vai apontar para vocês aqui no programa, a forma como ele a tratava, né? A forma possessiva como ele tratava a esposa, e isso pôde ser comprovado nas trocas de mensagens entre o casal. E nesse depoimento agora ficou claro como ele, mais uma vez, tratava de forma possessiva a sua esposa, e ele continua mantendo a versão de suicídio da mulher. Isso mesmo, Neila. Inclusive, nesse depoimento, né, que foi a audiência de custódia após ele ser preso, ele detalha ali todo o caminho que ele fez após a prisão em São José dos Campos, veio para a Corregedoria da Polícia Militar aqui na capital, depois para o 8º DP, onde ele prestou depoimento, né, para a Polícia Civil, depois foi até o hospital da Polícia Militar passar pelo exame de corpo de delito e, em seguida, enviado ao presídio militar. Ele, inclusive, falou que foi muito bem recebido, né, muito bem acolhido, conduzido pelos policiais que, enfim, conduziram todo esse processo da prisão. Também falou que ofereceram uma marmita para ele, mas que ele não teve apetite para comer, e que tem pressão alta quando fica nervoso e por isso levou medicamentos para a prisão. Agora, sobre essa questão do relacionamento entre os dois, o Metrópolis tem se debruçado bastante, né, sobre os documentos, sobre o inquérito, sobre os laudos, e um detalhe interessante é que o tenente-coronel ele mudou a versão dele sobre uma relação sexual com a soldado momentos antes do crime. Inicialmente, ele havia dito que não houve relação sexual, inclusive teria dito que eles passavam por um momento de crise no relacionamento, que não possuíam um contato íntimo desde o final de 2025. Mas no depoimento às autoridades, ele mudou de versão e falou que teve sim uma relação sexual com a soldado um dia antes do crime. Nas palavras dele, foi o último ato de amor entre os dois. E essa nova versão, né, do tenente-coronel, após ter afirmado que não havia tido relação sexual com ela, já havia sido indicada nos laudos do processo, né, após a exumação da soldado, indicando então o inquérito ali, a perícia, indicando que eles haviam sim tido uma relação sexual recente quando ela foi encontrada morta em 18 de fevereiro, Neila.